Então tá, mais uma vez sejam todos bem-vindos à nossa live Entendendo a Lei do Bem. Nessa live nós vamos ver alguns aspectos gerais da lei, entender como que quais são os aspectos, como que eu faço para poder utilizar a lei do bem, como que funciona a prestação de contas, quais os benefícios que eu vou ter para a minha empresa. Então, aqui a gente vai conseguir ter em linhas gerais, o que é a lei do bem. Mas, primeiramente, eu queria nos apresentar, né? O meu nome é Marcos Serra, sou sócio da Vox, Gestão e Consultoria. Nós somos uma empresa que tem experiência em mais de 10 anos aí no mercado. Nós temos profissionais com mais de 10 anos de experiência aí na prestação de serviços relacionados à pesquisa e desenvolvimento e inovação, com ênfase em incentivos fiscais, como a Lei do Bem, e também em captação de recursos para expansão de emprego, para expansão de fábrica, para financiamentos em geral, mas também com ênfase em pesquisa e desenvolvimento, tá? Agora, sobre a lei do bem, antes de a gente entrar propriamente dito no que é, né, alguns aspectos aí, alguns números para a gente entender um pouco mais desse benefício, né? A lei do bem, ela sempre quando acaba um período, o Ministério da Ciência e Tecnologia acaba divulgando as informações compiladas desse período, através de relatórios, né? Então, o último relatório que nós temos é o relatório de 2019. E o relatório de 2019 nos mostrou que foram investidos em pesquisa e desenvolvimento cerca de 17,37 bilhões de reais. Isso representou um aumento de 24% em relação ao ano anterior, que foi 2018, né? A gente também teve 2.288 empresas participantes que submeteram projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? A maioria dessas empresas está na região Sudeste, especificamente no estado de São Paulo. Dessas 1.369 empresas da região Sudeste, 1.013 são do estado de São Paulo. Então, para você ver que a gente sabe que, por ser o maior estado do país, o maior mercado consumidor do país, o principal, digamos assim, estado que é em PIB, a gente sabe que a maioria das empresas está lá, né? Mas é uma empresa que tem potencial muito grande para em outros estados, outras empresas sediadas em outros estados, né? Por exemplo, o segundo lugar, que é o Rio Grande do Sul, tem 268 empresas que utilizam a lei do bem, né? Então, é um potencial muito grande que a gente tem das empresas utilizarem os benefícios da lei do bem, né? Em termos de renúncia fiscal, o governo já renunciou cerca de 3,58 bilhões de reais no ano fiscal de 2019. E desde 2014, isso representou um aumento de 19% em relação a 2018. E desde 2014, o Brasil já concedeu cerca de 14 bilhões no incentivo como subsídio em pesquisa e desenvolvimento através da Lei do Bem, né? Desde 2017, a gente consegue ver aumentos no número de empresas que buscam esse benefício, né? Você deve estar se perguntando, mas e 2020, né? 2020 a gente ainda está no período de entrega, então acredito que algumas semanas depois da entrega a gente vai ter um compilado dessas informações. Mais à frente eu vou dizer como que funciona essa questão de entrega e por que a gente está um pouco atrasado nisso aí. Mas, além disso, né, o que é a lei do bem? Né? Para que ela serve? Né? A lei do bem é um instrumento, é um dos principais, digamos assim, instrumentos de estímulo às atividades de pesquisa e desenvolvimento hoje nas empresas brasileiras. Por quê? Existem outros incentivos semelhantes, né, como a lei de informática, mas ela é específica para software. Desculpa, ela é específica para eletrônico, né, para hardware, e também existe a Rota 2030, que é específico para o setor automotivo. E a Lei do Bem, diferentemente, ela abrange todos os setores da economia. Então, uma empresa química pode utilizar a Lei do Bem, empresa de serviços, por exemplo, uma seguradora, uma farmacêutica consegue utilizar a Lei do Bem,
empresas do setor agro. Então, como ela abrange todos os setores, ela é uma lei bem versátil, né? Então, é um dos principais, a gente considera um dos principais instrumentos de estímulo à pesquisa e desenvolvimento hoje no país, né? Estímulo fiscal, né? Que ela oferece incentivos fiscais para as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, possibilitando uma diminuição de possíveis riscos que as empresas possam ter nesse investimento, né? Porque uma vez que ela recebe uma parte desses investimentos de novo, ela pode reinvestir em novos processos, aperfeiçoar produtos, aperfeiçoar processos, e por isso que a gente acredita que ela é um dos principais e que a gente tem muito potencial ainda para utilizar nas empresas hoje no Brasil. Como uma dica ali, a legislação aplicada, né, a Lei do Bem nada mais é que o capítulo 3 da Lei 11.196 de 2005. Nós temos o decreto 5.798 de 2006 que regulamenta a lei, né, e a instrução normativa 1187 de 2011. Agora, o que é inovação, né? As empresas que investem em inovação podem utilizar o benefício da lei do bem, mas o que é a legislação, o que a lei do bem nos diz, o que é inovação, né? No artigo 17, a gente tem lá que a inovação que a lei considera, né, considera essa inovação tecnológica a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade na produtividade, resultando maior competitividade no mercado, né? Então, a empresa investiu ali melhoria no produto que ela vende, ou melhoria em maquinário, melhoria de processo, novas funcionalidades em determinado produto, né? Então, isso tudo é considerado inovação, né, na questão aí da lei do bem. Mas quais que são os benefícios, né? Vamos falar o que mais interessa aí. Quais que são os benefícios da lei do bem? A gente vai começar ali pelo IPI, que é 50% de redução do IPI no valor de imposto de máquinas e equipamentos adquiridos exclusivamente para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a empresa precisa incrementar o laboratório dela, o centro de pesquisa dela, precisa comprar uma máquina de análise ali que vai ser usada exclusivamente no desenvolvimento dos produtos, dos projetos que ela tem ali. Esse equipamento, essa máquina de análise, nesse exemplo que eu dei, ele vai ter uma redução de 50% no valor do IPI, tá? Esse desconto, ele tem que ser, essa redução, ela tem que ser informada antes de emitir a nota fiscal, porque tem que vir discriminado na nota fiscal, que tem uma redução de 50% no IPI por ser um bem adquirido através da lei do bem, tá? E uma vez adquirido exclusivamente para a lei do bem, ele pode ter uma depreciação integral no ano de aquisição, que também é muito importante, mais um benefício aí da lei do bem. Também temos a amortização integral, aí, que são para bens intangíveis, né, adquiridos no período. E temos ali o imposto retido na fonte, que é uma redução a zero da alíquota para remessas internacionais ali, tá? Mas, digamos assim, que o principal imposto que chama a atenção das empresas, o principal benefício que chama a atenção das empresas hoje na lei do bem é a exclusão na base do IRPJ e da CSLL. Lá ela pode ocorrer de dois jeitos. Ela pode ser, a cada R$1 que a empresa investe, a empresa tem um retorno de até 27,2%, né? A cada R$1 investido, a empresa tem o retorno de até 27 centavos desse investimento, né? Então, com as despesas que a gente vai falar mais para frente ali. Então, é muito importante esse benefício. E também tem ou a exclusão da base dos impostos por projetos executados por ICT. Essa exclusão pode chegar até 50%. Acontece que essa exclusão, para fazer a lei do bem dessa maneira, né, que a exclusão é maior, você precisa ter uma autorização prévia do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eles avaliam os projetos e autorizam você a seguir
nessa modalidade. É muito difícil conseguir, normalmente são na base de editais que o Ministério da Ciência e Tecnologia abre. Hoje eu acho difícil conseguir nessa modalidade, mas a modalidade normal, né, que é da exclusão na base de 20% a 27%, já é muito interessante para as empresas e é o que a maioria das empresas usa, quase 100% das empresas usa hoje como benefício da Lei do Bem, tá? Então, a Lei do Bem ela torna mais barato o desenvolvimento tecnológico, uma vez que ela permite esse retorno desses investimentos, né? E ela acaba criando uma vantagem competitiva para a empresa que utiliza, né? Que auxilia no desenvolvimento a longo prazo do planejamento ali da empresa com seus desenvolvimentos, com seus projetos, né? Ela é muito vantajosa, especialmente para a empresa que tem uma margem de lucro pequena. E o investimento ele não precisa estar relacionado com com o produto final que a empresa vende ou atividade fim da empresa. Se melhorar processos internos, um melhoramento de uma máquina que melhora, que aperfeiçoa a linha de montagem da empresa, isso se colocado num projeto e visto representado como aquele projeto trouxe vantagens na empresa, isso pode ser considerado também para a Lei do Bem. Tá? A gente vai ver ali agora os requisitos e, atendendo esses requisitos mínimos, a empresa atendeu esses requisitos, ela já está habilitada para utilizar a Lei do Bem, desde que ela tenha os projetos, né? Então, os requisitos mínimos aí que a gente tem para as empresas utilizarem a Lei do Bem primeiro, ser optante pelo lucro real. Tá? Esse é o principal, o principal requisito. O segundo é investir, né? Investir em P&D, você ter esses investimentos em P&D, para que você possa resgatar eles através dos benefícios da Lei do Bem. Ter lucro fiscal no exercício, né? Isso é um dos impeditivos para algumas empresas hoje, principalmente por causa do momento que a gente vive. Já está em andamento no Congresso uma alteração da Lei do Bem que permitiria que empresas com prejuízo pudessem se beneficiar da Lei do Bem, né? Mas ainda é um projeto de lei, ele está parado no Senado, então, como não teve um andamento, como não teve um andamento nisso, a gente joga com as regras que a gente tem hoje, que as empresas precisam ter o lucro fiscal no exercício, né? Elas precisam estar em regularidade fiscal também e precisam fazer a prestação de contas dessas atividades, desses gastos, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é quem avalia, né? Um pouquinho antes da gente entrar especificamente nas atividades de P&D, que são da Lei do Bem, é importante dizer que a gente, todos os anos base, eles devem ser informados para o Ministério, que é quem avalia, né? Para eles que a gente presta contas da Lei do Bem, a gente vai ver exatamente ali o que eles avaliam mais para frente, tá? Quais que são as atividades que a gente tem hoje aceitas aí para a Lei do Bem, tá? Nós temos 3 tipos: a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental. Tá? A pesquisa básica, elas são trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vista ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores. Basicamente, a pesquisa básica é o desenvolvimento de projeto, a pesquisa e desenvolvimento ainda sem saber a finalidade para que você vai usar aquilo. Né? Por exemplo, estudar as propriedades de um determinado uma fruta, por exemplo, ou como a gente pode dizer um exemplo aí que mais próximo hoje da gente é a pesquisa com RNA mensageiro. Né? Inicialmente, essa pesquisa é uma pesquisa básica, não se sabia para que utilizaria essa tecnologia, e hoje 2 grandes farmacêuticas utilizam essa tecnologia para imunizantes, que são os imunizantes que foram registrados aí com a maior
porcentagem de eficácia de todos os imunizantes que a gente tem aí, né? Então, essa é uma tecnologia que eles utilizaram, que inicialmente era uma pesquisa básica, porque não sabia que utilizar para uma imunização, né? Então, a segunda é a pesquisa aplicada, que é o desenvolvimento de uma tecnologia com uma finalidade específica, né? Trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos e processos e sistemas. Ali um exemplo que a gente pode dar é o desenvolvimento de um cosmético ali que não utilize componentes de origem animal. Desenvolvimento experimental. Trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos pré-existentes, visando a comprovação ou a demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços, ou ainda evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos. Aí, então, uma pesquisa de desenvolvimento de novas utilidades para uma solução que já existe. Então, vamos lá, você quer desenvolver um software aí, muitas empresas hoje estão adotando o home office aí como uma prática daqui para frente também, não vão abolir isso. Então, algumas empresas têm uma dificuldade de fazer esse gerenciamento à distância do RH, então ela pode desenvolver um software para auxiliar esse gerenciamento à distância da sua força de trabalho, né? Então, isso é um desenvolvimento experimental, porque a tecnologia, a linguagem de software já existe, né? E você vai utilizar isso para desenvolver uma nova funcionalidade, um novo sistema, né? Essas duas atividades, tecnologia industrial básica e serviço de apoio técnico, elas sempre são utilizadas junto com as três anteriores que a gente comentou, tá? Se você for entrar no formulário eletrônico no FormPD, que a gente chama do Ministério da Ciência e Tecnologia, você não vai ver essas duas atividades lá, assim como você vê pesquisa aplicada, pesquisa básica e desenvolvimento experimental. Mas essas são atividades que são associadas aos outros três grandes, às outras três atividades, né? Então, a tecnologia industrial básica é as tais como a aferição e calibração de máquinas e equipamentos, projeto e confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes à normalização ou documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido, né? E os serviços de apoio técnico são aqueles indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações dos equipamentos destinados exclusivamente à execução dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, bem como a capacitação de recursos humanos e a eles dedicados. Então, o serviço de apoio técnico é um treinamento que a sua equipe de RH receba para auxiliar em algum conhecimento um treinamento e algum conhecimento que vai auxiliar no desenvolvimento dos projetos, tá bom? E quais as despesas, né, os dispêndios que a gente fala, quais que são os dispêndios aceitáveis para a lei do bem, tá? Então, nós temos alguns dispêndios, eles são somados, compõem o total de investimento em pesquisa e desenvolvimento que a empresa ela vai ter, tá? Então, o primeiro deles ali, o PID interno, que é o RH da empresa, são os pesquisadores, né? Então, todos o salário dele, os encargos sociais, INSS, FGTS, benefícios que eles recebem, vale refeição, vale transporte, seguro, plano de saúde. Então, tudo isso que compõe o custo que a empresa tem com o funcionário, isso compõe o dispêndio em RH, tá? Então, tudo isso é somado e, junto com as despesas de pequenas empresas, microempresas e pequenas empresas de pequeno porte, universidades, instituições de pesquisa, com inventores independentes, com o serviço de apoio técnico. Todas essas atividades, elas têm que estar diretamente relacionadas aos projetos que estão sendo desenvolvidos pela empresa. Então, eventualmente, você tem uma prestação ali de serviço, contratar uma microempresa,
para fazer um determinado serviço na empresa. Mas se esse serviço ele não tem relação com o projeto que você está desenvolvendo, essa despesa não pode entrar para a lei do bem, tá? Mas, porventura, se essa despesa, você contratou uma universidade para fazer uma análise num produto para ver se ele estava em conformidade, o produto que você vai vender, essa despesa é aceitável aí para a lei do bem, tá? Material de consumo. Então, você vai precisar de material para fazer um lote piloto, por exemplo, de um produto. Então, essa despesa, ela entra também como um dispêndio da lei do bem. E viagens e treinamentos, os seus funcionários vão viajar para um congresso ou para uma feira para adquirir conhecimentos relativos ao projeto, ou eles vão fazer um treinamento relativo ao projeto, e essas despesas com viagens e treinamentos, elas também são despesas que entram aí para a lei do bem. Exclusões. Então, todas essas despesas, elas compõem o total de investimento na lei do bem. Esse total, a gente aplica a porcentagem ali, a exclusão, que a gente chama de 60%, né, que é um mínimo. Então, você aplica 60% e com base nesse 60% que você vai excluir da base dos seus impostos ali, que a gente comentou, imposto de renda de pessoa jurídica e CSLL. Se você pode ter adicionais nesses 60%, né? Você pode ter um adicional de 10%. Como é que você consegue o adicional de 10%? Com um aumento de até 5% na média de pesquisadores com dedicação exclusiva entre anos base. Então, vamos supor lá que você, no ano de 2018, você apresentou a sua lei do bem, ou você tinha, não necessariamente apresentou a lei do bem, mas você tinha ali 5 funcionários dedicados para a lei do bem, para os seus projetos, né? E você verificou que no ano seguinte, 2019, você teve um aumento ali de 5% no total de pesquisadores. 5% de 10 funcionários não é muito, né? Se for pegar de 100, seriam 5 funcionários a mais, também não seria muito. Mas de 10 é fácil ali, porque é uma pequena quantia, né? Mas até 5 funcionários você consegue 10%. Acima de 5%, você já consegue uma exclusão adicional de 20%, que a gente conseguiria aí um total de 80% de exclusão, que seria o teto que a gente conseguiria chegar aqui com a lei do bem, tá? Mais para frente a gente vai ver um cálculo e eu acho que vai esclarecer mais essa questão aqui das exclusões. Então, como que funciona? Quais são as obrigações, né? Eu atendo os requisitos, eu tenho as despesas, eu tenho projetos ali que atendem aquelas descrições de atividades ali, e quais que são as minhas obrigações, né? A lei do bem é um benefício importante porque, como ela não exige uma autorização prévia para que a empresa utilize o benefício, você identifica que você identifica que você tem aquele investimento e você já pode utilizar o benefício. Posteriormente, você vai prestar contas desse benefício para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é quem analisa esses dados, tá? Então, essa análise é feita por eles, utilizando parâmetros técnicos de uma equipe composta por doutores, composta por mestres, pessoas da academia, de universidades aí do Brasil todo. Eles se juntam, eles formam esse grupo de avaliação e analisam os projetos da lei do bem, tá? Então, por isso que a gente tem a prestação de contas da lei do bem com o prazo no dia 31 de julho do próximo ano, ou seja, as informações 2020, do ano base 2020, seriam entregues até 31 de julho de 2021. O que acontece? Por causa da pandemia, a gente já no passado, a gente teve uma prorrogação do prazo. Então, o prazo para entregar as informações de 2019, em 2020 ele acabou sendo prorrogado para setembro e posteriormente prorrogado
para 28 de fevereiro desse ano, 2021. Então, as informações, por isso que as informações, eu falei lá no começo, as informações de 2019, elas acabaram saindo depois, saíram em março. Então, é por isso que a gente não tem ainda informações de 2020, porque as informações do ano base 2020, a gente ainda tem o prazo até 30 de setembro para entregar, 30 de setembro agora de 2021. Ou seja, se na sua empresa você identifica que você atende os requisitos mínimos para a lei do bem, você ainda consegue utilizar esse benefício aí da lei do bem, tá? Você vai reportar ele no sistema, no Form PD, e também você vai informar ali na ECF, nas fichas M300, M350 e X460, você vai informar os valores da lei do bem ali naquelas fichas, né? Então, como eu falei, um grupo técnico, ele emite um parecer sobre a lei do bem, né, um parecer opinativo, recomendando a aprovação ou não do benefício que você se utilizou, né? Existem, se ele aprovar, tudo bem, você não precisa cumprir mais nada, mas se ele não aprovar, ele vai emitir um parecer dizendo, ele pedindo alguns questionamentos para você, né? Apresentando alguns questionamentos que você tem a oportunidade de responder através de uma contestação. Você vai responder essas contestações, ele vai ser avaliado novamente e eles podem recomendar aprovação ou não. Recomendando a aprovação, está tudo certo. Se novamente eles tiverem dúvidas, eles vão apresentar uma nova rodada de questionamentos e você vai ter a oportunidade novamente de responder esses questionamentos sempre com prazo, tá? A contestação com 30 dias para você responder e a segunda, né, que é o recurso, se depois da contestação eles ainda não entenderem, você pode apresentar um recurso administrativo e esse recurso você tem um prazo de 10 dias para responder. Você pode se você apresentar responder todos os questionamentos que eles tiverem, você tem o seu projeto aprovado. Se ainda assim você não tiver o seu projeto aprovado, o Ministério da Ciência e Tecnologia vai emitir um parecer recomendando a não aprovação e informe isso para a Receita. E na Receita você tem mais as vias administrativas dentro da Receita ali, tá? O que acontece? Na nossa experiência aqui na Voxy, a gente nunca chegou a ter um relatório glosado, né? Que é como a gente fala, que eles não reconhecem, eles não recomendam totalmente o projeto, tá? A gente teve algumas contestações, a gente apresentou recursos, mas sempre a gente conseguiu comprovar a inovação, sempre conseguiu comprovar as atividades, comprovar que as despesas realmente eram ligadas aos projetos. Então, a gente não vou poder saber falar exatamente como funciona essa parte de se é totalmente reprovado. Mas eu não vou esconder de vocês que a Receita ela pode eventualmente fazer uma auditoria na empresa, tá? Ela dificilmente vai especificamente para ver só a lei do bem. Eventualmente ela vai fazer uma auditoria, a Receita Federal faz uma auditoria na empresa para ver outras coisas, ela aproveita que a empresa tem a lei do bem, utilizou a lei do bem, ela eventualmente aproveita para ver as informações, tá? Ela vai conferir contrato de trabalho dos funcionários que você informou ali na lei do bem, notas fiscais de serviços que você utilizou ali, ela vai fazer essas conferências, tá? Por isso que a gente recomenda que o nosso modo de trabalho aqui na Voxy é que a gente auxilia os clientes, né? E faz todo um memorial para que a empresa tenha esse portfólio que, no caso de uma auditoria, seja fácil ela ter à mão esses documentos que a Receita vai pedir, tá? Eventualmente pode pedir, tá? Então, o que é esse formulário, o Form PD que eu comentei antes, tá? Através dele, as empresas elas inserem as informações relativas aos projetos e algumas informações mais básicas, como é necessário você informar a receita bruta do ano base que você está informando, o número de funcionários e as despesas dos projetos que você teve,
com RH, com as despesas com terceiros, que a gente chama, né, aqui, universidades, instituições de pesquisa e tecnologia, as MEs e EPPs, os materiais de consumo, viagens, treinamentos, tudo você vai colocar ali nesse formulário, tá? E também, obviamente, as informações dos projetos. Então, a gente vai colocar ali a descrição do projeto, o nome do projeto, né? A descrição, o que está sendo desenvolvido, você vai explicar o que é aquele projeto, os elementos inovadores que ele está trazendo, os desafios tecnológicos que você teve no desenvolvimento, a metodologia que você está utilizando, os prazos, os cronogramas desse desenvolvimento do seu projeto e as competências que você adquiriu ao realizar esse projeto, tá? O sistema ele tem campos que tem um número limitado de caracteres e é importante que, além de colocar essas informações ali nos campos do formulário, é importante sempre você enviar um relatório complementar explicando detalhadamente todas essas atividades aqui do projeto. É bem importante mandar isso, tá? Porque você consegue explicar melhor que está tendo uma inovação naquele projeto. Isso é de suma importância para que o grupo técnico que está analisando, que vai analisar o seu projeto, consiga entender ali como inovação, consiga entender que aquelas despesas que você teve foram relevantes para o projeto que você está desenvolvendo, tá? Então, o que é importante nesse momento? A lei do bem, ela não exclui outros benefícios, tá? Então, você pode utilizá-la conjuntamente com lei de informática, que é específica para, que eu falei lá no início, que é específica para bens de hardware, né, eletrônicos. Você pode usar em conjunto com Rota 2030 para empresas do setor automotivo e pode utilizar, inclusive, em conjunto com financiamentos incentivados, como o do BNDES e como os da FINEP. Pode utilizar o mesmo projeto, pode estar em conjunto, tá? E isso é bem importante porque acaba trazendo um benefício maior para as empresas. E as empresas de microempresas e pequenas de pequeno porte, tá? No início, vocês lembram que anteriormente eu falei que um dos requisitos era ser de lucro real, né? Normalmente, microempresas pequenas de pequeno porte não são do lucro real, mas ainda assim elas conseguem se aproveitar da lei do bem. Mas como? Toda a despesa que as empresas que utilizam a lei do bem têm com essas empresas, elas podem ser deduzidas como despesas operacionais da empresa que contratou, né, da contratante que utiliza a lei do bem, né? Então, essas despesas para ela consegue ter o retorno através da lei do bem. E para as micro e pequenas empresas, esse benefício, ele não esse valor desse serviço que ela prestou não é considerado como uma receita, tá, para essas empresas. Então, essa é uma vantagem fiscal importante que, mesmo nos casos das micro e pequenas empresas, quando elas são contratadas, mesmo quando elas têm participação no resultado econômico do produto da pesquisa, ainda assim ela pode se beneficiar disso, né? Dessa forma, até elas podem se beneficiar e usufruir benefícios da lei do bem. E caminhando também para o final da nossa explicação aqui, da nossa live, eu vou apresentar para vocês um cálculo que eu elaborei aqui, bem simples, para vocês entenderem um pouco mais de como que a gente faz o cálculo da lei do bem, quanto de benefício que as empresas conseguem atingir, tá? Então, aqui nós temos, vamos supor que uma empresa do ramo do setor químico, ela teve um dispêndio de 1.250.000 com RH. Então, os funcionários ali, salários, encargos, benefícios, está tudo computado nesse 1.250.000 e esses funcionários estão diretamente ligados aos projetos que essa empresa desenvolveu. Então, a gente consegue alocar esse total de despesas lá. Ela eventualmente contratou uma universidade, contratou um EPP para prestar serviço, para auxiliar ela no desenvolvimento dos projetos dela. Então, ali ela pode utilizar esses valores que ela teve com a universidade ali, 250.000 e 32.000 com a EPP.
viagens, né? A equipe precisou ir para um congresso, para uma feira, para adquirir conhecimentos para utilizar nos projetos. Essas despesas, a gente consegue colocar aqui. Material de consumo, precisou produzir um lote piloto para teste do produto, a gente consegue colocar essa despesa aqui. Totalizando aqui as nossas despesas aqui da nossa empresa, 1.547.000. Desse total, a gente vai conseguir aplicar a exclusão mínima 60%. Então, a nossa exclusão mínima seria 228.200. Mas a gente também conseguiu comprovar um aumento de mais de 5% no número de pesquisadores em dedicação exclusiva com relação ao ano anterior. Então, a gente consegue um adicional aí de 20% com 309.400, totalizando 80% dos 147 mil, desculpa, do 1.547.000, 80%, 1.237.600. Tá? Então, esse é o total de exclusões que a empresa vai conseguir. Tomando o nosso IRPJ e CSLL, 34%, 25% de imposto de renda e 9% aí de CSLL, totalizando 420.784 reais. Esse aqui é o benefício real que a empresa vai conseguir aí. Se vocês fizerem o cálculo, lembra lá no começo que eu falei para vocês que a cada R$1 que a empresa investe, ela tem um retorno de 27 centavos. Esse valor aqui de 27, esse valor aqui de 420.784, ele corresponde a 27,2% do total investido, R$1.547.000 aqui. Tá? Esse é um exemplo de um cálculo da lei do bem aqui, para vocês entenderem mais ou menos o quão vantajoso para as empresas é utilizar a lei do bem. E, por fim, eu agradeço a todos vocês a participação aí na nossa live, agradeço vocês terem reservado esse tempinho aí para estarem com a gente. Fica aí o nosso contato, caso vocês queiram apresentar isso na empresa de vocês, fica no contato@vox.com.br, fica também aí o meu contato, marcos@vox.com.br, a gente fica à disposição de vocês para bater essa bola aí, às vezes apresentar na empresa de vocês, se você quer maiores detalhes, a gente pode fazer um estudo aí, eventualmente, na empresa de vocês, para que a gente consiga ver o quanto de benefício a gente conseguiria atingir aí na empresa, e fico à disposição de vocês aí para qualquer coisa que vocês, qualquer dúvida que vocês venham a querer sanar aí na empresa de vocês, né? Muito bem, pessoal, é isso. Eu agradeço a participação de todos, uma ótima noite para todos vocês e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.